Outra desistiu. Ela ficou trancada no ateliê com tintas a óleo. A voz da assistente ecoou pelos alto-falantes do laptop de Michael Clarke, cortando o silêncio tenso. Os olhos de Michael se arregalaram. Ele já estava 5 minutos atrasado para a reunião, uma apresentação crucial para a fusão da empresa. Mas nada importava mais. As palavras da assistente ecoavam em sua mente. Sem pensar duas vezes, ele fechou o laptop, interrompendo a reunião abruptamente, e saiu de seu escritório envidraçado sem dizer uma palavra. Na mansão, um silêncio estranho reinava. Não havia risadas, nem passos. Apenas o som distante dos monitores de segurança. O coração de Michael disparava enquanto subia as escadas, 2 degraus de cada vez. Diante da porta imponente do quarto de Alice, ele encostou o ouvido contra a madeira fria. Lá dentro, vinham soluços abafados, o arrastar de pinceladas e o estrondo de uma caixa sendo derrubada. Ele chutou a porta. As paredes estavam cobertas de vermelho e preto, manchas e respingos que gelaram seu sangue. No chão, uma tela caída revelava um desenho infantil, bonecos de palito, um carro em chamas, uma mulher ausente. Alice estava no meio do caos, seu pequeno corpo tremendo, os cabelos embaraçados, vestindo um tutu manchado de tinta. Em sua mão, um pincel erguido como se fosse uma arma. Alice? A voz de Michael falhou. Ela levantou o rosto e gritou, com a voz cortada pela dor. Quero a mamãe de volta. Não quero mais ninguém. Michael caiu de joelhos e tentou abraçá-la, mas Alice o empurrou com força. Correu para a cama, jogando o pincel contra a porta, e se escondeu debaixo das cobertas, soluçando em silêncio. Ele ficou parado, no quarto destruído, lágrimas inesperadas nos olhos. 13 cuidadoras já tinham desistido. Algumas no primeiro dia. Histórias de gritos, portas trancadas, caos. Michael era um CEO milionário, capaz de controlar mercados, calcular riscos, vencer crises. Mas diante da própria filha, sentia-se derrotado. Com delicadeza, tirou um giz de cera da mão dela e colocou no criado mudo. Sentou-se na beira da cama, falando baixo, como quem confidencia um segredo. Eu sei que você só quer a mamãe. E prometo que vou trazê-la de volta, pelo menos nas histórias, no seu coração. Mas colocar alguém no lugar dela não é justo. Alice não respondeu. Ele continuou, em voz embargada. Se o amor fosse suficiente, ela estaria aqui. Naquele silêncio pesado, Michael se perguntou se algum dia alguém conseguiria entrar naquele caos, não para substituir, mas para entender. Mais tarde, a mansão voltou a ficar em ordem. Mas o vazio permanecia. Na cozinha, Michael observava a nova candidata. Estava cansado, mas atento. Sienna Ives. Jovem, talvez pouco mais de 20 anos. Tranças loiras, olhos azuis serenos, postura calma e confiante. Boa tarde, Sr. Clarke, disse ela. Não eram as palavras, mas o tom. Quente, gentil, familiar. Algo nele vacilou. Você é a 14ª, murmurou. Sienna sorriu, sem perder a calma. Não é o começo mais encorajador para uma entrevista de emprego. Ele a estudou com desconfiança. Esse não é um trabalho comum. Minha filha é. Difícil. Eu li a descrição do trabalho, respondeu firme. Já cuidei de crianças. Também fiz voluntariado em cuidados paliativos, em Edgewood. Michael franziu o senho. Idosos. Às vezes, são as histórias deles que as crianças mais precisam ouvir. Aquela resposta o desarmou. Ele suspirou, exausto. Você realmente quer esse trabalho? Sim, respondeu, sem hesitar. Ele assinou o contrato temporário, murmurando. Então, que Deus ajude. No início da noite, Sienna foi apresentada à casa. Uma empregada lhe mostrou os cômodos, deixou um uniforme e a conduziu até a porta do quarto de Alice. Michael ficou na escada, esperando os gritos, o barulho, a recusa, como sempre. Mas nada aconteceu. Apenas silêncio. Dentro do quarto, Alice estava sentada na cama, abraçada a um porta-retrato antigo. Não ergueu os olhos quando a porta se abriu. Olá, Alice, disse Sienna, com suavidade. Alice congelou. Seus dedos apertaram o porta-retrato com força. Aquela voz não era exatamente a mesma, mas assustadoramente parecida. Sienna deu um passo à frente, devagar. Seu pai disse que eu podia entrar só para dar um oi. O lábio de Alice tremeu. Seus olhos se abriram, cheios de confusão. E de algo mais dor, lembrança, reconhecimento. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então, começou a chorar. Não os gritos explosivos de antes, mas soluços quebrados, silenciosos,
como se algo sagrado tivesse se partido dentro dela. Siena ajoelhou-se, hesitante. Desculpe. Eu disse alguma coisa errada. Alice balançou a cabeça com força, lágrimas caindo. Sem insistir, Siena apenas se sentou no chão ao lado da menina, oferecendo silêncio e presença. Eu conheço uma canção de ninar, murmurou depois de uma longa pausa. Tudo bem se eu cantar? Alice não respondeu. Mas também não disse não. Então Siena começou. Uma melodia suave, lenta, quase um sussurro. Uma antiga canção inglesa sobre estrelas e asas silenciosas. Aprendera anos antes, com uma paciente em Edenwood, que dizia que sua filha adormecia com aquela música. A cada nota, sua voz envolvia o quarto como um cobertor invisível. Quando terminou, ergueu os olhos. Alice a observava. Não com raiva, não com rejeição. Apenas, olhando. Com o rosto molhado de lágrimas, a garotinha sussurrou. Essa era a música da mamãe. Siena assentiu devagar. É uma música linda. Alice hesitou. E se aproximou. Um passo pequeno, mas decisivo. Siena não se moveu. Apenas sorriu. Então, como quem arrisca um segredo, Alice encostou a cabeça no colo dela. O coração de Siena disparou. Lentamente, passou os dedos pelos cachos dourados da menina. Do alto da escada, Michael parou de respirar. Era a primeira vez, desde o acidente, que Alice deixava alguém tocá-la. Depois de um silêncio longo, uma vozinha sussurrou, quase sem ar. Você pode ficar? Só essa noite. O coração de Siena se partiu. Ela afagou os cabelos da menina e respondeu com ternura. O tempo que você quiser, estrelinha. No terceiro dia, a mansão Clark parecia diferente. Mais leve. Os funcionários comentavam em voz baixa, quase sem acreditar. Alice descera para o café da manhã sem ser carregada. Pediu torradas sem jogá-las fora. Deixara Siena trançar-lhe os cabelos. Michael também percebia. A filha ainda era frágil, ainda calada. Mas algo tinha mudado. Uma pequena rachadura nas muralhas da dor. E pela primeira vez, a luz começava a entrar. Elas liam juntas na sala de sol, Alice encolhida no braço de Siena com um livro ilustrado no colo. Faziam biscoitos na cozinha, farinha pelo rosto das duas, risadas ecoando. Criaram até uma rotina chá com mel depois da soneca, caminhada no jardim, canções de ninar antes de dormir. Michael observava tudo aquilo como um homem vendo cores pela primeira vez. O sorriso de Alice. A gargalhada de Alice. Algo que ele temera jamais presenciar de novo. Mas continuava cauteloso. Observador. Atento. Numa tarde, depois da soneca da menina, ele esperou Siena sair do quarto. Quando ela apareceu no corredor, falou. Você é boa com ela. Siena piscou, surpresa. Obrigada. Melhor do que qualquer pessoa que contratamos. A voz dela suavizou. Ela não é difícil. Só está sofrendo alto demais. Michael inclinou a cabeça. E você sabe como acalmar a dor. Siena hesitou. Encostou-se à parede, mãos entrelaçadas no avental. Eu perdi meu irmãozinho quando tinha 17 anos. Acidente médico, negligência. Ele tinha só 5. Eu estava cuidando dele naquele dia. Michael ficou imóvel. Esse tipo de culpa. Essa dor. Nunca vai embora. A voz dela se quebrou. Quando olhei nos olhos da Alice, eu reconheci aquela tempestade. Ela já viveu em mim. Michael a encarou com cuidado. E por que vir aqui? Porque talvez, se eu ajudar ela a se curar, uma parte de mim também possa. As palavras ficaram com ele. Naquela noite, passando pelo quarto de brinquedos, Michael parou em choque. A porta estava entreaberta. Dentro, Alice desenhava na parede com lápis de cor. Era uma mulher alta, de cabelos loiros, sorriso doce, vestido longo. Sua mãe. O ar sumiu do peito de Michael. Ele observou em silêncio quando Alice pegou um pano e, devagar, começou a apagar o desenho. Parou na metade, olhou o espaço vazio e murmurou. Eu sinto sua falta, mamãe. Mas não estou mais brava. Michael recuou, encostando-se à parede no corredor, a mão tapando a boca para conter a emoção. Sua filha estava curando. E não era por ele, nem por terapeutas. Era por ela. Por Siena. E, de forma inesperada, isso não o encheu de ciúmes, mas de gratidão. Na cozinha, o ar se enchia do cheiro de baunilha, canela e chocolate derretido. E para Michael, aquilo tudo já era demais para segurar dentro do peito. Alice estava em pé sobre um banquinho diante da bancada, mangas arregaçadas, o rosto coberto de farinha. Siena amarrou um pequeno avental azul com girassóis em sua cintura. Michael, pela primeira vez em muito tempo, não usava terno. Estava de jeans e camiseta velha,
Mas nada o salvou do avental cor-de-rosa choque que Alice insistiu para que vestisse. Tinha um unicórnio desenhado e uma frase que dizia cozinhar é mágico. Eu estou ridículo, murmurou Michael. Você está mágico. Alice riu, apontando para uma mancha preta no canto do avental. Aps, papai. Você queimou seu unicórnio. Siena não conteve a gargalhada. Michael levantou as mãos em rendição. Em minha defesa, disseram para eu vigiar os biscoitos. Ninguém mencionou que o forno já estava em chamas. Ninguém mandou colocar em broil, provocou Siena. Alice caiu na risada, segurando a barriga, lágrimas escorrendo pelo rosto. Michael olhou. Realmente olhou. E pela primeira vez em muito tempo, riu também. Uma risada verdadeira. Alta, livre, descontrolada. A cozinha ecoou com o som de 3 vozes entrelaçadas, como raios de sol atravessando janelas que ficaram fechadas por tempo demais. Quando os biscoitos esfriaram, foram para a sala de estar. Siena trouxe tecido macio, botões e linhas. Hoje vamos fazer bonecas da amizade. Com olhos que piscam. Alice arregalou os olhos. Não, Siena sorriu. Mas com corações que brilham. E começaram a trabalhar juntas. Alice escolhendo os botões, Siena costurando, Michael tentando desajeitado encher o braço de uma boneca com algodão, enquanto a filha criticava. Você não é um bom costureiro, papai. Eu sou CEO, não costureiro, retrucou ele, fingindo seriedade. O que é CEO? Alguém que toma decisões importantes. Alice sorriu travessa. Como decidir costurar braços tortos? Siena quase caiu do sofá de tanto rir. No fim, Alice ergueu sua boneca. Cabelos de lã loira, vestido amarelo feito com um pano de cozinha, sorriso vermelho bordado. Vou chamá-la de Sunny. Porque ela traz o sol. Michael piscou. É um belo nome. Alice virou-se para Siena, olhos brilhando. Esse é seu nome agora. Sunny. Siena congelou. A agulha parou no ar. Você traz o sol, disse Alice, séria. O sol voltou quando você chegou. A garganta de Siena se apertou. Eu ficaria honrada. Michael observava a cena, algo pesado e profundo despertando em seu peito. Mais tarde, Alice desenhava no chão com lápis de cor, a língua presa no canto da boca. Michael fingia ler o jornal. Siena arrumava a mesa. Pronto, anunciou Alice. Ela ergueu um desenho 3 figuras de mãos dadas. Michael reconheceu a si mesmo, alto, de gravata e cabelo bagunçado. Ao lado, Alice com seu avental de girassóis. E do outro lado, uma mulher de cabelo loiro e vestido amarelo, escrita com cuidado Sunny. Acima deles, um grande coração vermelho. Siena se ajoelhou ao lado da menina. Essa é sua família? Alice assentiu. Eu espero que a mamãe veja lá do céu. E que continue seu caminho. Michael sentiu o coração se apertar. Alice passou o dedo sobre a figura de Sunny e murmurou. Se a mamãe te ver, acho que não vai ficar triste por mim. O silêncio encheu o cômodo. Siena tocou suavemente o rosto da menina. Sua mamãe teria muito orgulho de você. Michael virou-se, disfarçando as lágrimas ao ajeitar as almofadas. Não falou nada. Mas suas mãos tremiam. E naquele instante, a luz do entardecer cobriu os 3 como um abraço. A casa estava calma. Alice dormia profundamente, os braços apertados em volta da boneca Sunny, a respiração leve, os cabelos dourados espalhados no travesseiro como um halo. Michael fechou a porta devagar. No corredor, encontrou Siena, que ajeitava uma mecha atrás da orelha. Você, ele pigarreou, parecendo estranho em sua própria pele. Você ficaria para o jantar? Eu cozinhei. Bom. Eu fiz algo. Talvez seja comestível. Siena sorriu. Claro. Na sala de jantar, as luzes pendentes iluminavam suavemente o espaço. A formalidade desaparecera. Nada de taças de vinho ou conversas de negócios. Apenas 2 tigelas de sopa, um pão fresco e uma jarra de limonada. Michael observou em silêncio, até falar devagar. Minha esposa, Claire, dizia que o silêncio era sinal de conforto. Que, se 2 pessoas conseguissem estar juntas sem precisar preencher o ar com palavras, é porque estavam seguras. Siena ergueu os olhos, surpresa. Faz muito tempo que não falo dela, acrescentou. Você não precisa, disse Siena suavemente. Eu quero, respondeu. Ele respirou fundo. Claire era extraordinária. Tinha uma risada que mudava o clima de qualquer sala. Foi ela quem ensinou Alice a desenhar, a amar histórias. Eu costumava ler o mesmo livro de contos de fadas para as 2 só para ouvir as gargalhadas nos mesmos trechos. Michael parou, os olhos distantes. A lembrança viva e dolorosa. No dia em que ela morreu, lembro de ter pensado como o mundo continua girando. Como os semáforos ainda mudam de cor. Porque o sol nasce, se dentro de mim tudo parou. Os olhos de Siena brilharam com lágrimas, mas ela não disse nada. Hoje à noite,
Ele continuou, com a voz embargada. Foi a primeira vez que falei o nome dela sem sentir que ia me despedaçar. O silêncio se espalhou pela sala. Então, sem dizer uma palavra, Michael se levantou. Caminhou até um armário e voltou com um pequeno embrulho retangular. Colocou-o diante de Siena, com cuidado. Ela olhou para o pacote, depois para ele. Abra. Com delicadeza, Siena desfez o papel pardo. Dentro, encontrou um livro antigo e gasto, o Pomar Dourado do SUS, uma edição rara de contos de fadas, capa azul desbotada, letras prateadas. Siena arfou, surpresa. Encontrei através de um livreiro independente, Michael disse baixinho. Claire lia esse livro para Alice todas as noites. Perdemos no acidente. Pensei que talvez você pudesse ler para ela outra vez. Siena pressionou os lábios, piscando rápido para segurar as lágrimas. Eu sei que é só um livro, ele acrescentou. Não é só um livro, sussurrou ela, a voz falhando. É amor. Os dedos dela percorreram a capa como se fosse sagrada. Você não sabe o que dizer, murmurou. Michael se inclinou para a frente. Diga que vai ficar. Siena congelou. Michael, respondeu suavemente. Não posso esquecer quem eu sou. Trabalho para você. Cuido de Alice. Só isso. Não é só isso, ele disse firme, olhando direto em seus olhos. Você devolveu a vida à minha filha. E, sem perceber, devolveu a mim também. Você não é apenas uma empregada, Siena. Não para Alice. Não para mim. O coração dela acelerou. O ar entre os dois ficou denso, carregado de algo que nem precisava de palavras. O relógio da cozinha marcava o tempo em batidas suaves, enquanto as luzes acima dele estremeluziam levemente. Não houve beijo. Nem um gesto grandioso. Apenas um olhar. E algo começando. Tudo começou com um simples instante. Uma mulher elegante, encostada em sua SUV de luxo no estacionamento da escola, viu algo que a fez parar. Siena, em um vestido simples de verão, ajudava delicadamente Alice a entrar no carro preto de Michael Clarke. A garotinha riu e acenou. Tchau, Miss Harper. A mulher piscou, seus olhos estreitando. Em seguida, pegou o celular. No dia seguinte, os sussurros já corriam pelo grupo secreto dos pais da escola de elite. Ouvi dizer que ela mora na casa dele, escreveu uma. Ela tem sequer certificação para cuidar de uma criança em luto. Perguntou outra. Eu nunca deixaria alguém assim perto do meu filho. No fim da semana, já tinha até um nome a situação Clarke. Michael foi chamado para uma reunião inesperada com a direção da escola. Sr. Clarke, começou a diretora, desconfortável. Alguns pais estão preocupados com a presença da senhorita Bennet na vida de Alice. Acham que a linha entre cuidadora e figura materna está ficando confusa. Ela é a única que ajudou minha filha a voltar a sorrir. Michael respondeu com frieza. Sim, mas alguns acreditam que isso pode causar confusão emocional. A mandíbula de Michael se contraiu. Você acha que Alice está confusa? Disparou. A diretora hesitou. Não é nosso papel dizer. Mas a pressão dos outros pais está aumentando. A reputação da escola depende do conforto da comunidade. Naquela noite, Michael encontrou uma carta na porta de casa. Sem assinatura, mas a caligrafia revelava sua autora, uma das mães mais influentes da escola. Com todo respeito, esperamos que considere melhor para o desenvolvimento emocional de Alice. Apegar-se demais a uma cuidadora temporária pode causar confusão psicológica duradoura. Ela já perdeu uma mãe. Não é justo arriscar perder outra. As palavras foram como um soco. Mas pior foi ver a mudança em Alice. O riso dela sumiu. A luz em seus olhos apagou. Uma noite, enquanto Michael a cobria na cama, ela sussurrou. Papai, eu posso amar duas mamães? Ou vão levar a Sunny embora também? Michael congelou. O coração despedaçado. Não soube responder. E então veio o golpe final. Um blog de fofocas publicou: o bilionário contrata babá. Ou algo mais. A foto mostrava Michael caminhando ao lado de Siena e Alice. A legenda era cruel. Naquela noite, Siena ficou sozinha na cozinha, o celular em mãos, o artigo aberto. O rosto pálido, as mãos trêmulas. Michael entrou, furioso. Não leia essa porcaria. Meus advogados vão derrubar isso até amanhã. Siena não respondeu. Sua voz saiu como um sussurro. Não é sobre mim, Michael. É sobre Alice. Vão começar a falar na escola, na rua. Ela é só uma criança. Não merece isso. Nós vamos processar, rosnou ele. Vamos soltar um comunicado. Isso só vai piorar. Ele deu um passo à frente, a frustração queimando no peito. Então me diga o que fazer. Eu faço qualquer coisa. Mas Siena ficou em silêncio. Naquela noite,
Muito depois de a casa mergulhar no silêncio, Michael foi verificar Alice. Ela estava encolhida na cama, abraçando a boneca ensolarada contra o peito. No criado mudo, escondido sob um desenho de giz de cera, havia um envelope. O nome dele estava escrito à mão. Ele o abriu devagar, já temendo o pior. Michael, entrei em sua casa para cuidar de Alice, e talvez, egoístamente, também de mim mesma, e nunca imaginei amá-la tanto quanto a amo. Mas quando o amor traz dor, deixa de ser amor. Não posso ser a razão dos sussurros, dos olhares, das dúvidas. Não posso ser a sombra sobre o nome dela. Por favor, diga a ela que sinto muito. Diga que eu quis ficar. Mas não fui forte o bastante. Siena. Michael ficou ali por muito tempo, a carta tremendo em suas mãos. O silêncio da casa havia mudado. Agora era frio, vazio, como um eco de perda. Alice já não ria no café da manhã. Seus risos, antes tão vivos pelos corredores, foram substituídos por silêncios pesados. Ou por explosões de raiva que ecoavam como fantasmas. Michael via cada detalhe. O bater de portas. As refeições intocadas. As manhãs em que ela se recusava a vestir o uniforme da escola. Ela não pronunciara o nome de Siena desde o dia da partida. Mas também não falava quase nada mais. Michael tentou. Ofereceu-se para ler sua história favorita. Ela balançou a cabeça. Assou os biscoitos que faziam juntos. Ela deu uma mordida. Depois empurrou a bandeja para longe. Numa noite chuvosa, ao passar pelo quarto dela, notou a cama vazia. O pânico tomou conta. Procurou pela casa inteira, chamando seu nome. Até ver a porta do armário do corredor entreaberta. Ajoelhou-se. Lá dentro, encolhida, estava Alice, braços envolvendo os joelhos, os olhos marejados. Em suas pequenas mãos, ela apertava um cachecol amarelo pálido. Cheira como a mamãe. Sussurrava. Michael conteve a respiração. Sentou-se ao lado dela, em silêncio. Apenas repousou a mão em suas costas. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele releu a carta de Siena. Não uma vez, não duas, mas 6 vezes. Ele, que já fechara contratos bilionários sem vacilar, estava agora impotente diante da dor de uma menina de 5 anos e da despedida silenciosa de uma mulher. Na manhã seguinte, tomou uma decisão, não baseada na lógica, nem no orgulho, mas no coração. Na reunião da escola, pediu a palavra. A sala estava cheia de pais engomados e ternos caros. Michael levantou-se sem discurso pronto, sem advogado, apenas ele. Meu nome é Michael Clarke, começou, a voz firme, mas carregada de emoção. A maioria de vocês me conhece como CEO, viúvo. Pai. Pausou, encarando alguns rostos familiares. O que talvez não saibam é que, no último ano, vi minha filha perder mais do que consigo descrever. E nesse mesmo ano, vi 13 cuidadoras entrarem e saírem da vida dela. Até que uma ficou. Aproximou-se. Siena Bennett não apenas cuidou de Alice. Ela escutou. Curou. Devolveu a música e a alegria à nossa casa. E por isso, devo a ela mais do que palavras podem expressar. Alguns olhares desviaram, desconfortáveis. Michael não se importou. Não ligo para o que vocês sussurram por trás das mãos. Se paciência, bondade e amor ameaçam vocês, então sim, eu sou culpado. Culpado de permitir que minha filha voltasse a amar alguém. E se isso me torna um mau pai, usarei esse título com orgulho. O silêncio foi longo, pesado. Ele assentiu uma vez e saiu, sem esperar resposta. Naquela tarde, fez algo mais. Procurou uma jornalista discreta, íntegra, que no passado escrevera um tributo à sua falecida esposa. Autorizou a publicar uma declaração curta. O título era Simples Gratidão, não fofoca. Não houve escândalo, nem planos ocultos. Houve apenas um pai tentando ser melhor. E uma mulher corajosa bastante para cuidar, quando seria mais fácil ir embora. Ela não se aproveitou de mim. Ela salvou minha filha. E talvez tenha começado a salvar a mim também. O texto viralizou naquela noite. Mas Michael não leu os comentários. Ele já estava no carro, a caminho do endereço no envelope da carta. Não tinha plano, apenas esperança. Um mês depois, a mansão dos Clark estava irreconhecível. Luzes suaves cintilavam pelo jardim. Havia velas flutuando nas taças de cristal da piscina. O ar trazia perfume de jasmim e pães frescos. Mas o mais belo não era a decoração. Era o ambiente. Uma noite não sobre riqueza, status ou negócios. Uma noite sobre memória, sobre amor, sobre recomeço. Michael havia planejado tudo sozinho. Um evento beneficente para a fundação recém-criada. Uma homenagem silenciosa. A mulher que um dia guardara em seu coração. A fundação tinha nascido para apoiar crianças que perderam um dos pais, para dar esperança, recursos e um espaço onde pudessem se curar.
Naquela noite, as pessoas não estavam ali apenas para doar, mas para sentir algo verdadeiro. Celebridades se misturavam com professores. Doadores milionários conversavam com mães solteiras. Crianças que haviam conhecido a dor da perda corriam perto do jardim, suas risadas flutuando suavemente pelo ar da noite. Não havia câmeras. Não havia entrevistas. Apenas pessoas conectadas por algo mais profundo que status ou riqueza. No fim da noite, depois dos discursos, das lágrimas e dos brindes, Michael subiu ao pequeno palco montado sob um imenso carvalho. Seu terno preto estava impecável, mas sua expressão era mais suave do que a maioria já tinha visto. Ele ficou em silêncio por um momento, segurando o microfone com as duas mãos. Há mais uma pessoa que preciso agradecer esta noite, disse. O murmúrio da multidão cessou de imediato. Michael percorreu os rostos diante de si com o olhar. Todos vocês conhecem a história de como essa fundação começou. Conhecem o nome que ela carrega. Mas o que não sabem é que eu não teria tido forças para fazer nada disso sem alguém que entrou na minha vida quando eu já não tinha esperança alguma. Sua voz falhou levemente antes de continuar. Ela não cuidou apenas da minha filha. Ela devolveu o riso a ela. Lembrou-me do que realmente significa família. E fez tudo isso sem pedir nada em troca. O jardim inteiro silenciou. Então Michael se virou para a cortina ao lado do palco e estendeu a mão. Das sombras, Sienna deu um passo à frente. A luz suave a envolveu. Seu vestido azul claro balançava com a brisa, e os cabelos dourados caíam em ondas leves sobre os ombros. Os olhos brilhavam com lágrimas contidas, mas o sorriso trazia uma força que Michael sempre tinha visto nela, até mesmo nos momentos em que ela duvidava de si mesma. Por um instante, ninguém se moveu, até que uma vozinha ecoou, cheia de alegria. A minha Sienna voltou, Alice. A menina atravessou a multidão em seu pequeno patinete cor-de-rosa, segurando firme um buquê de girassóis. Risadas suaves surgiram quando ela subiu os degraus do palco e se lançou nos braços de Sienna. Michael ajoelhou-se ao lado delas, entrelaçando a mão a de Sienna. Não como patrão. Não como um viúvo enlutado. Mas como um homem que havia escolhido amar de novo, por inteiro, sem medo. Virando-se para a multidão, declarou: Eu nunca acreditei em segundas chances. Até que essa mulher, e essa família que construímos juntos, me fizeram acreditar outra vez. O aplauso que veio não foi ensurdecedor. Foi caloroso. Foi curador. Um ano depois, debaixo do mesmo carvalho, uma reunião menor aconteceu. Não havia repórteres, nem arranjos florais extravagantes. Apenas o jardim, alguns amigos próximos e crianças que um dia viveram em abrigos, agora de terninhos e vestidos, graças ao fundo de bolsas Remembering Heráldica. Michael e Sienna estavam de mãos dadas. Alice, agora com 6 anos, usava um vestido branco e uma coroa de margaridas nos cabelos. Ela carregava uma pequena almofada de cetim com as alianças e uma cesta de pétalas pendurada no braço. Marchava orgulhosa pelo corredor, jogando pétalas de um lado enquanto equilibrava a almofada do outro. No altar, ergueu as mãos dos pais como uma pequena árbitra anunciando a vitória decisiva. Eu declaro vocês a melhor família do mundo, disse, arrancando gargalhadas da plateia. Os votos foram curtos, mas carregados de significado. Palavras honestas sobre luto, cura e a coragem de amar outra vez, não por necessidade, mas por escolha. Quando o celebrante os autorizou a se beijarem, Alice foi quem aplaudiu mais alto. Logo depois, correu até o fotógrafo e gritou: Tira a foto. Este é o melhor dia da minha vida. Na moldura que, mais tarde, ficaria pendurada no corredor da família Clark, Alice aparecia de pé, orgulhosa, entre Michael e Sienna, segurando as mãos de ambos. Acima da foto, em letras douradas e elegantes, estava escrito: Algumas famílias nascem. A nossa foi curada.